Fala trader, tudo bem? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com vocês. Essa é a nossa segunda aula do XGH Forex e nessa aula eu preparei um conteúdo muito especial para vocês, onde eu vou ensinar vocês o que é Forex e algumas particularidades que é extremamente importante a gente saber sobre Forex, tá bom? Então eu preparei um material bem bacana aqui para apresentar para vocês e vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá para a nossa segunda aula agora. Então, tá aqui XGH Forex. Deixa eu só jogar a câmerazinha aqui para baixo. Vamos lá. O que é Forex? Forex, ou FX, como também é conhecido, é uma abreviação para Foreign Exchange Market, que significa moeda estrangeira. O mercado Forex foi criado em 1971 e movimenta grandes volumes de dinheiro diariamente. Ele funciona 24 horas por dia, entre aproximadamente 18, 19, 20 horas de domingo, depende também do fuso horário, e 19, 18, 19 horas de sexta-feira, tá bom? Então ele funciona sem parar, de domingo mais ou menos 18 horas até sexta-feira mais ou menos 18 horas. Em termos de volume financeiro, volume de dinheiro, o Forex movimento equivalente a mais de 5 trilhões de dólares americanos diariamente. Então, ele tem extrema liquidez, movimenta mais de 20 trilhões de reais diariamente. E isso, segundo os dados de 2007, movimenta cerca de 3,43 vezes mais do que a soma de todos os mercados de títulos do mundo. E 9,63 vezes o volume negociado no mercado de ações mundial. Suas operações envolvem a compra de uma moeda simultaneamente com a venda de outra. Ou seja, você negocia moedas impares, onde você especula qual o valor de uma das moedas vai subir ou cair em relação à segunda moeda. Corretoras de Forex e suas diferenças. As corretoras ECN são as que permitem uma comunicação direta dos clientes ao mercado, sem nenhuma interferência dos dados apresentados. Para poder sobreviver, essas corretoras cobram comissão, corretagem, no estilo das corretoras brasileiras, aí Rico, XP, as corretoras mais famosas do Brasil, mesmo estilo, sendo o tipo de corretora mais próxima do modelo que estamos acostumados. Para ser uma corretora ECN, uma corretora deve estar licenciada para operar diretamente através de um grande banco ou ser propriamente um grande banco. Por isso, não conheço casos de picaretagem neste tipo de corretora. Ela não opera contra o cliente, pois como esse tipo não interfere no mercado, o lucro do cliente é também o lucro da corretora, pois ela mantém o cliente operando por mais tempo. E temos também as corretoras MM, Market Maker. Este tipo de corretora é a que normalmente não devemos abrir conta. Aqui os clientes não negociam com o mercado, mas sim contra a corretora. Se nós abrirmos uma ordem de compra, a corretora abre uma ordem de venda. Se abrimos a ordem de venda, a corretora nos compra. O resultado disso é que a corretora lucra com o seu prejuízo, com o prejuízo do cliente. Por isso, as mesmas mantêm campanha de abertura de conta com valores quase nulo ou com altíssima alavancagem. Algumas dicas de corretora. Temos a ICM Markets e quais são os motivos para escolher ela? Ela é recomendada pela ASIC, ela tem sede na Austrália, ela é contra ECN a mercado, os spreads dela são super baixos, a comissão é apenas 0,7 cents para cada 0,01 de lote, então ela tem apenas 7 dólares de comissão para cada um de lote cheio que você abre. Ela tem mais de 13 anos de atividade, a primeira corretora 100% ECN do mundo, a maior corretora ECN também do mundo. Ela tem uma excelente execução de ordens e ela é uma corretora excelente com avaliação de 4,5 de 5 estrelas possíveis pela avaliação dos clientes. Foram mais de 1.700 avaliações. Tá aí o link para você fazer o cadastro na IC Markets. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como é que faz o cadastro nessa corretora IC Markets. É uma corretora bem fácil de fazer o cadastro. Eu opero pela corretora IC Markets, a execução de ordem é fantástica, tá bom? Então é uma corretora que a gente dá dica aí para que vocês possam escolher esta corretora. Temos diversas outras corretoras como Active Trades, eu devo gravar vídeo também mostrando como é que você pode fazer o cadastro na Active.
Temos também a Valo Trades, que é uma excelente corretora também, opero pela Active, opero também pela Valo Trades, uma excelente corretora também, vou mostrar como é que você pode fazer o cadastro nessa corretora. A With Worth Investing, ela é uma corretora que ela é subsede da Valo Trades, porque a Valo Trades só tem alavancagem máxima de 1:30, então precisa sempre depositar mais de $10 mil para você conseguir operar um lote cheio. Então eles criaram a With Worth para você conseguir operar ali com $100, você já consegue começar as suas operações, assim como na IC Markets, tá bom? Então, o próximo vídeo, como eu vou gravar falando de como abrir conta na IC Markets, eu não vou detalhar muitas outras corretoras, vamos focar mais aí na IC Markets, é a corretora que a gente recomenda, é a corretora onde a gente mais opera, tá bom? Continuando aqui nas dicas de corretoras, existem muitas outras boas corretoras de Forex. Faça bastante pesquisa antes de enviar o seu dinheiro, qualquer uma das 4 corretoras citadas anteriormente, você está trabalhando no que há de melhor em se tratando de corretora Forex para pessoas físicas, tá bom? Porque tem várias corretoras que são excelentes, mas elas são focadas só em bancos ou em grandes players, não é o nosso caso, nosso produto aqui é focado em pessoa física. Então, observação, não temos qualquer tipo de vínculo com essas corretoras citadas, tá bom? Não nos responsabilizamos por nenhum ocorrido com qualquer que seja a corretora. Eu vou gravar o vídeo ensinando a abrir conta na IC Markets, porque é uma corretora que a gente já executa, já abre ordem, já sabe que é muito boa, e a gente gosta de mostrar para vocês, simplificar como é que faz, mas não temos vínculo com nenhuma corretora. Agora vamos falar sobre as paridades de moeda. Para quem opera o mercado de ações ou o mercado brasileiro, não sabe muito o que significa paridade de moedas. As moedas no mercado Forex são sempre negociadas em pares. A fim de saber o valor relativo de uma moeda, você precisa da outra moeda para comparar. Quando você compra uma moeda, você automaticamente vende a outra moeda. Não significa que você tem que comprar uma e abrir uma ordem de venda. Isso é automático na operação. Pares de moedas em Forex são dados em abreviações. Por exemplo, EUR/USD significa euro versus o dólar americano. E o USD/JPY significa dólar americano versus o ien japonês. Iene, né? Se comprarmos euro-dólar, estamos comprando euros e vendendo dólares americanos. Se vendermos euro-dólar, estamos vendendo euros e comprando dólares americanos. A primeira moeda no par é chamada de moeda base e a segunda é chamada de moeda cotação. O preço da moeda base é sempre calculado em moedas da unidade de cotação. Por exemplo, deixa eu até tirar isso aqui só um pouquinho. Por exemplo, a taxa cambial para o euro-dólar é 1,10. Isso significa que 1 euro custa $1,10. Continuando, vamos voltar aqui. É comum classificar os pares de moeda em principais, cruzados e exóticos. Perdão. Todos os pares principais incluem o dólar americano e são muito populares entre os traders. Euro-dólar, Libra-dólar, USD-JPY, USD-CHF, AUD-USD e etc. Os pares cruzados consistem em 2 moedas populares, mas não incluem o dólar americano. Os pares cruzados mais comuns incluem o euro, o iene e a libra esterlina, que é a libra da Inglaterra. Então são eles euro-GBP, euro-JPY, GBP-JPY e euro-AUD. E os pares de moedas exóticos são compostos por uma moeda principal e uma moeda, escrevi 2 vezes, e uma moeda representante de uma economia pequena, como Suécia, Noruega, etc. Ou uma moeda de um país em desenvolvimento, como Brasil, México, Índia e etc. Finalizamos aqui sobre paridades de moeda. Agora vamos falar sobre lote. Lote é o número de unidades de uma moeda. Um lote padrão equivale a 100 mil unidades da moeda base, ou seja, a moeda da sua conta. Normalmente, em todas as nossas recomendações, nós vamos recomendar que você abra sua conta em dólar. No Forex, quase impossível que você abra sua conta em real, tá bom? Nas opções binárias dá para abrir conta em real,
tudo que você vai fazer aqui no mercado nacional, na Bovespa, em qualquer corretora nacional, é em real. No Forex, dá para você abrir ali em dólar, em euro, em libra esterlina, deve dar talvez em iene japonês também, mas nós sempre vamos recomendar em dólar. Então, se você quer negociar euro-dólar, você precisará de 100 mil dólares, 100 mil dólares americanos, isso. Há outros dois tamanhos de lote conhecidos. O lote mini, que é igual a 10 mil unidades de moeda, e o lote micro, que é igual a 1.000 unidades de moeda. Para abrir uma negociação, você deve decidir quanto dinheiro colocar nela. O termo lote está intimamente relacionado a conceitos como alavancagem e PIB. Nos próximos slides, nós vamos entender melhor sobre lote, alavancagem e PIB. Vamos lá. Alavancagem. Este é um item muito importante. Esse item vocês precisam entender corretamente. Então, se precisar, volta essa parte do vídeo várias e várias vezes, porque a alavancagem é uma coisa muito importante que vocês precisam entender. E não está ligado a eu tenho 100 dólares e quero transformar em 1.000. Isso é alavancagem de capital. Aqui é a alavancagem que a corretora Forex informa para você, que ela disponibiliza para você. Então, uma grande vantagem do trade no mercado de câmbio é a alavancagem. Como já dissemos anteriormente, um lote padrão é de 100 mil dólares. Mas isso não significa que você tem que investir essa enorme quantia de dinheiro por conta própria. Sua corretora pode lhe ajudar. Os tipos de alavancagem comuns são 1 para 1, onde você precisa realmente ter 100 mil dólares para operar um lote cheio. 1 para 2, onde você com 50 mil consegue operar um lote cheio. 1 para 10, onde com 10 mil você consegue operar um lote cheio. 1 para 20, com 5 mil você consegue operar um lote cheio. 1 para 50, com 2 mil você consegue operar um lote cheio. 1 para 100, com 1.000 dólares você consegue operar um lote cheio. 1 para 500, com 200 dólares você consegue operar um lote cheio. 1 para 1.000, com 100 dólares você consegue operar um lote cheio, tá bom? A alavancagem padrão é de 1 para 100 e é a alavancagem que a gente recomenda. Devo falar isso mais para frente. O que significa? Que se você depositar apenas 1.000 dólares, se quiser negociar um lote padrão do par de moedas, a sua corretora vai investir os outros 99 mil dólares restantes, tá bom? Você está colocando 1 e a corretora coloca 99 para chegar no 100 padrão para dar um lote cheio. É como se a corretora te emprestasse 99 mil dólares. Mas lembre-se, esse saldo nunca vai aparecer na sua conta. Vai aparecer sempre o valor do seu depósito. A alavancagem, na hora que você abre a operação, a corretora entra com a alavancagem naquela ordem. Na alavancagem 1 para 100, com 1.000 dólares, você consegue negociar um lote cheio, um lote de 1.00. Com 100 dólares, você consegue negociar uma fração de 0,10 de lotes. E com 10 dólares, você consegue negociar uma fração de 0,01 lotes. Nossa recomendação é a utilização da alavancagem 1 para 100 e a utilização de, no máximo, 0,01 de lote a cada 100 dólares americanos na sua conta. Então, vou resumir isso aqui. Ou seja, uma banca de 1.000 dólares, você deve operar com, no máximo, 0,10 lotes. Então, vamos resumir isso daqui. A cada 100 dólares, a gente recomenda que você entre com, no máximo, 0,01 de lote. Então, Rogério, eu tenho 150 dólares na minha conta. Continua 0,01. Agora eu tenho 225 dólares na minha conta. Usa 0,02. Eu tenho 1.723 dólares na minha conta. Usa 0,17. Eu tenho 15 mil dólares na minha conta. Você vai usar aí 1,5, tá bom? E por aí vai mais ou menos esta conta que eu falei. Eu acho que ficou muito claro, tá bom? 100 dólares 0,1, 500 dólares 0,01, né, com 100 dólares, 500 dólares 0,05, 1.000 dólares 0,10, 10 mil dólares, aí você vai entrar com 1,0 com um lote cheio. PIP, isso é muito importante você entender o que é PIP. Resumindo, você deve se lembrar que o dólar americano é uma moeda de cotação em muitos pares. Por exemplo, euro-dólar, GBP-USD e etc. AUD-USD.
Isso significa que a taxa cambial da moeda de cotação para o dólar é igual a 1. Para tais pares, um PIP sempre custará 10 dólares quando negociarmos um contrato de 100 mil unidades, um lote padrão. Existem algumas nuances aí, algumas diferenças quando você vai negociar ao DJPY, ao DCAD, cara, mas é tão pouca diferença que não vale perder tempo aqui. Aqui a gente gosta de focar e falar do que é mais importante. Então, não vale perder tempo com isso aqui. Aqui a gente vai focar desta forma. Um PIP é igual um de lote padrão, do jeito que a gente quer explicar aqui para você, tá bom? Então, um PIP equivale a 10 pipetes. Pipetes é igual a ponto. Aqui no mercado nacional a gente fala muito ponto. Então, no Forex existe o PIP, o pipete, que é igual a ponto. Então, um PIP equivale a 10 pipetes. Sendo assim, cada vez que você negociar com um lote cheio, um PIP valerá 10 dólares. Ou seja, cada pipete valerá 1 dólar, tendo em vista que um PIP equivale a 10 pipetes ou pontos. Se você negociar com 0,50 lotes, cada PIP valerá 5 dólares e cada pipete, pontos, valerá 50 centavos de dólar. Se você negociar com 0,10, cada PIP valerá 1 dólar e cada pipete 10 centavos de dólar. Se você negociar com 0,01 de lotes, cada PIP valerá 0,10 centavos e cada pipete ponto valerá 1 centavo de dólar. PIP e pipete. PIPs versus pipetes. As corretoras usam um sistema de cotação decimal 5. O quinto decimal é chamado de um pipete ou PIP fracionário. Um PIP é formado por 10 pipetes. Se a sua corretora oferece cotações com 5 decimais, lembre-se que o PIP será o quarto decimal. Então, aqui fica muito claro esse exemplo. Então, tá aqui. O PIP é o quarto aqui da casa decimal e o pipete é o quinto da casa decimal. Então, cada vez que aqui anda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui soma mais 1. Aí aqui virou 6. Aí aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, subiu mais 1, aqui vira 7, tá bom? Então, um PIP equivale a 10 pipetes ou 10 pontos. Nos nossos produtos, nós sempre vamos falar de pontos, tá bom? Sempre vamos falar de pontos aqui no nosso XGH Forex. Continuando, spread, bid e ESC. Você já deve ter escutado o termo spread, talvez não bid e ESC. Vamos lá, vou resumir os três para vocês. Eles estão ligeiramente acima do preço de mercado. O preço no qual vendemos o par em Forex se chama bid e está sempre ligeiramente abaixo do preço de mercado. Os preços que vemos no gráfico é sempre o preço bid. Então, se tiver só uma linha no seu gráfico, normalmente uma linha cinza, ela é o preço bid. Mais adiante, nós saberemos como verificar o preço ESC em nossa plataforma de negociação. Na aula que eu mostro como configurar a plataforma de negociação, eu vou mostrar para vocês onde que vocês clicam para ver o preço ESC. O preço ESC é sempre acima, alguns pips acima do que o preço bid, tá bom? Então, normalmente o preço bid é aqui embaixo e o preço ESC um pouquinho acima do preço bid. A diferença entre esses dois preços se chama spread. O spread é a comissão que nós pagamos à nossa corretora por cada transação. Você provavelmente encontrou uma lógica semelhante em um trocador de banco, as taxas são diferentes para compradores e vendedores. Então, aqui embaixo está o bid, aqui embaixo está o ESC. Tudo que fica nesse meio é o spread, onde a corretora ganha. Vamos dar um exemplo de uma casa de câmbio. Você está querendo fazer uma viagem internacional, você vai para os Estados Unidos e aí você deseja comprar 1.000 dólares. Você chega lá na casa de câmbio e pergunta assim, olha, eu estou precisando comprar dólar, quanto que está custando aqui? E aí eles vão falar para você, olha, hoje para você comprar dólar está custando R$5 cada dólar. Então, para você comprar 1.000 dólares, você vai ter que pagar R$5.000, tá bom? Então, pronto, você foi lá e comprou os 1.000 dólares. Aí você chegou em casa e percebeu que por causa do coronavírus, a sua viagem foi cancelada, você não pode mais fazer a viagem.
No mesmo dia, você volta na casa de câmbio e fala para eles assim, olha, minha viagem foi cancelada e tal, eu quero devolver esse $1.000. Não existe devolução, você vai ter que recomprar real vendendo dólar. E aí ele vai falar para você, olha, para eu comprar o dólar de você, eu vou te pagar R$4,50. E aí você pagou ali atrás R$5.000 por $1.000 e quando você vender de volta, você vai vender $1.000 por R$4.500. Você perdeu nessa operação R$500. Esse é o spread, é onde a casa de câmbio ganha e o spread também é onde as corretoras ganham. Continuando falando sobre spread, por exemplo, as taxas cambiais BID e ESC para euro-dólar são 1,12500 e 1,12510. Você comprará o par ao preço maior, o ESC, de 1.000, de 1,12510. E o venderá ao preço menor, no BID, de 1,12500. Isso representa um spread de 1 pip ou 10 pipettes. É o mesmo exemplo que eu dei agora pela casa de câmbio. Quanto mais popular é o par de moedas, menor é o spread. Por exemplo, o spread para uma transação euro-dólar é geralmente muito pequeno, ou como dizem os traders, apertado. Mas se você pegar para um par, esqueci o termo, um par que não é dos comuns, ele vai ser um spread normalmente maior, tá bom? Por exemplo, eu já falei, note que o custo do spread em Forex é geralmente menor em comparação às despesas dos mercados de ações ou de opções. Para resumir, sempre que executamos uma ordem em Forex, ela inicia no negativo. Esse valor negativo é por conta do spread. Então, por exemplo, na IC Markets, que é a corretora que a gente está falando para vocês utilizarem, que vai gravar no próximo vídeo. Na IC Markets, quando você abre uma operação, se você abriu a sua conta como raw spread, o spread sempre vai ser de 7 pontos. O que significa isso? Se você abrir uma operação com um lote cheio, você já entra negativo $7 na operação. Se você abrir uma operação com lote fracionado de 0,01, você já entra na operação com 7 centavos negativo. Se abrir com 0,10, você já entra com 70 centavos negativo. Acredite, esse é um dos melhores spreads do mercado. A IC Markets tem uma das melhores comissões do mercado. Então, quando você entra numa operação lá na IC Markets, você já entra, se for um lote cheio, com $7 negativos, ou seja, com 7 pontos negativos. Vamos falar rapidamente de gerenciamento. Gerenciamento de risco recomendado para operações de 100 pontos de gain e um stop entre 50 e 200 pontos, arriscando ali de 1 a 2% por operação. Então, nós recomendamos que a cada $100 de banca, você trabalhe com, no máximo, 0,01 de lote. Vocês vão ver aí, se vocês forem adquirir os produtos, a gente vai recomendar até mais. Tipo, tem produto como o robô que eu recomendo 0,01 de lote a cada $1.000. Isso protege bastante seu capital, te deixa vivo e lucrando por muito mais tempo. Mas para quem quer alavancar pesado, até 0,02 de lote a cada $100 dá para fazer. Mais do que isso, eu já acho que é loucura, tá bom? Ou seja, a cada ponto em suas operações, você estaria lucrando ou perdendo 1 centavo de dólar americano, em média. O que representaria uma oscilação de 0,01% da sua banca a cada ponto positivo ou negativo. Sendo assim, se você ganhar 100 pontos em uma operação, você estaria lucrando $1, que equivale a 1% sobre os $100 da sua banca. E caso você seja estopado, você erre a análise e o trade ande contra você, e você feche a sua operação com 100 pontos negativos, você teria perdido os mesmos 1% da sua banca, ou seja, menos $1. Então, eu recomendo $100, 0,01 de lote a cada $100, porque isso vai te manter ativo por muito tempo e vivo por muito tempo no mercado. Imagina que no nosso grupo gratuito, a gente vai mandar ali uma análise por dia com o objetivo de ganhar 100 pontos, então 1% da sua conta. E você tem uma conta de $500 aproximadamente, tá bom? Então, cada vez que a gente atingir os 100 pontos positivos, você ganha $5. Cada vez que a gente atingir 100 pontos negativos, você perde $5. Imagina que que a gente acertou 15 análises
e errou 5. Então, você fez 5 dólares vezes 15, você fez 75 dólares. E 5, você errou 5 vezes 5, você perdeu 25 dólares. 75 menos 25, você fez 50 dólares de rentabilidade, você fez 10% do seu capital no mês. Acredite no que eu estou falando, 10% é uma rentabilidade absurda. Eu não gosto de utilizar esse termo, não gosto de jeito nenhum, mas nem pirâmide financeira paga com consistência 10% ao mês. E isso a gente já provou aí que no nosso produto de opções binárias, no nosso produto de BMF Bovespa, a gente faz mais que 10% de rentabilidade no grupo gratuito. Mas 10% é um valor ali que te mantém vivo no mercado por muito tempo. Falei tudo aqui? Falei. Falando sobre as notícias. O Forex, as notícias impactam todos os mercados, né? Opções binárias, o próprio BMF Bovespa, as notícias impactam diretamente no mercado. Então, eu coloquei aqui alguns links, né? Coloquei o Bit.ly ali, a abreviação de alguns links, para que vocês fiquem atentos na hora de operar no mercado de Forex. Aqui embaixo desse vídeo, tanto no YouTube quanto na área de membros da Hotmart, eu vou colocar esses links aí para vocês, tá bom? Vou colocar esses links, vou colocar todos os links que passou na apresentação, eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo. Então, não vou ficar falando de cada um desses links agora, mas é muito importante que vocês acompanhem as notícias, tá bom? É muito importante que vocês tenham esses sites abertos enquanto vocês operam para acompanhar as notícias, ver se na hora que a gente passar uma operação não tem notícia de 1, 2, 3 touros ali, mas preste atenção nisso. E os tipos de notícias e as nossas recomendações. Na Investing, a notícia é medida em touros. E aqui no Forex Factory, a notícia é medida em cor. Então, temos notícias de um touro amarelo, de 2 touros laranja e de 3 touros vermelha. A notícia de um touro é uma notícia de baixo impacto. Ela quase não muda a volatilidade do mercado, tá bom? Mas a nossa recomendação é que você evite operar 5 minutos antes e 5 minutos depois da notícia de um touro ou amarelo. Notícia de 2 touros ou laranja. É uma notícia de médio impacto, é uma média volatilidade. Então, é uma notícia que pode mexer ali um pouco com o gráfico. Então, evite operar 15 minutos antes e depois da notícia. E a notícia de 3 touros ou a notícia vermelha é uma notícia de alto impacto. Ela pode dar um estouro no gráfico, seja para baixo ou para cima. É uma notícia de alta volatilidade. Então, evite operar 30 minutos antes e depois desse tipo de notícia, tá bom? Evite. É para proibido operar? Não, tanto que existe análise fundamentalista, onde a gente utiliza a notícia para operar em cima do resultado que vai dar na notícia. Mas, se você não sabe sobre isso, é melhor evitar operar nos horários de notícia. Horários de operação. Isso aqui é extremamente importante vocês entenderem também sobre Forex, porque o mercado nacional é muito fácil, né? A Bolsa de Valores abre às 9, a Bolsa de Ações abre às 10 e o mercado fecha às 18 e você tem todo esse período para operar. Apesar que a gente sabe que tem uma maior volatilidade ali entre 9 e 9 e meia, depois na abertura do mercado de ações entre 10 e 10 e meia, até um pouquinho mais, porque tem a abertura do mercado de Nova York ali 10 e meia. Então, entre 9 e 9 e meia é um pico e depois das 10 às 10 e 50 é um outro pico, tá bom? Aqui no Forex é diferente, porque você tem que olhar várias sessões ao mesmo tempo. Tanto que esse link aqui, este link aqui, Market Hours, ele mostra o horário de abertura e fechamento em cada uma das sessões do mundo. Aí é interessante olhar para ele. Mas aqui eu coloquei um resumo para vocês. Sessão asiática. Então, China, Austrália, Japão. A sessão asiática abre normalmente por volta de 8h30 da noite e fecha, isso eu estou falando horário de Brasília, obviamente, né? Vai ser 8h30 da manhã deles lá. Então, a sessão asiática, para a gente aqui do Brasil, horário de Brasília, abre por volta de 8h30 da manhã e fecha por volta de... Oh, meu Deus! Calma, vamos com calma. A sessão asiática, Austrália, Japão, China, abre por volta de 8h30 da noite no horário de Brasília e fecha 5 horas da manhã no horário de Brasília. Então, vai abrir aqui 8h30 da noite de domingo e fecha 5 da manhã de segunda, por exemplo. A sessão europeia abre às 3h30 da madrugada de Brasília, então já vai ser segunda-feira,
e fecha ao meio-dia de Brasília. E a sessão americana abre às 8h30 da manhã de segunda e fecha até às 17 horas da própria segunda-feira, tá bom? Então agora consegui explicar detalhadamente. Asiática abre às 8h30, fecha às 5. Europeia fecha às 3h30, abre às 3h30 e fecha meio-dia. Americana abre às 8h30 e fecha às 17. Base, cotação, aberturas, pico de negociação e fechamentos. Euro JPY. Então, estamos falando de uma base europeia e uma cotação asiática. Que horas que esse mercado abre? Na abertura do primeiro desses dois mercados. Então, asiático às 8h30 da manhã. Que horas que fecha o último desses dois mercados? Meio-dia. Então, o fechamento é às 12 horas. O pico de negociação é entre 3 da manhã e 5 da manhã. Esse é o melhor horário para negociar Euro JPY. Significa que só esse horário é bom de negociar? Não, mas é o horário onde tem o pico de negociação, o maior volume de negociação. O USD JPY, então estamos falando que o JPY asiático abre às 8h30. O USD americano fecha às 17. Então tem todo esse horário para você negociar essa paridade. Algum horário ela fecha? Não, ela sempre vai estar aberta. Mas nesse horário tem a maior movimentação. E o pico de negociação é entre 3 da manhã e 9 da manhã. E o euro-dólar? Qual que abre primeiro? Europeia, abre 3h30. Qual que fecha por último? Americana, fecha às 17. Então, abertura às 3h30, fechamento às 17. E o pico de negociação entre elas é entre 9 e meio-dia. Tá bom? Então, você sempre tem que saber qual que é a que você tem interesse de operar. Qual que é que você tem interesse de operar? Ao DJPY, aí a gente está falando de duas asiáticas, é o dólar australiano e o iene japonês. Então, só na seção asiática, das 8h30 às 5. Euro GBP é o euro contra a libra da Inglaterra. As duas são europeias, abre às 3h30 e fecha às 12. E o dólar americano versus o dólar canadense, o SDCAD, as duas são americanas, abre às 8h30 e fecha às 17. Onde é o pico de negociação dessas daqui? Tem negociação boa durante todo o expediente do pregão, mas o pico é normalmente na abertura. Falando sobre a análise de cada mercado. A análise deve ser realizada todos os dias. Então, você que opera day trader ou intraday, a análise deve ser realizada todos os dias antes da abertura da sessão. Então, se você for fazer scalper ou day trader na moeda americana, deve se analisar antes da abertura da moeda americana. Eu vou operar o SDCAD. Eu tenho que analisar o mercado aqui das 7h30 às 8h30, tá bom? É assim que funciona. E quem opera intraday, ou quem opera position ou swing, deve analisar o mercado no domingo, tá bom? Então, você que gosta de operar intraday ou position, ficar posicionado por um bom tempo, você analisa ali no domingo, mais ou menos, a partir das 19 até umas 22 horas, e essa mesma análise vai servir para você para a semana inteira. Análise e execução. Isso aqui é extremamente importante. O tempo gráfico maior, ele é utilizado para fazer as análises e marcações. Então, a gente pega o tempo gráfico maior, marca suportes, marca resistências, marca linhas de tendência. Todas as nossas análises e marcações devem ser feitas no tempo gráfico maior. E o tempo gráfico menor, ele deve ser utilizado para execução da ordem, subciclo de proteção e expansão. O que seria subciclo de proteção? Eu entrei numa ordem tentando buscar 50 pontos. Aí o mercado já andou 40 pontos. Eu vou manter meu stop lá embaixo? Não, eu já trago o stop para o 0 a 0. Entendeu? Então, eu tenho ciclos de proteção, onde se o mercado chegar ali, eu trago meu stop para o 0 a 0. E também tenho ciclos de expansão. Eu entro numa operação e deixo meu take em 300 pontos, por exemplo. O mercado andou 100 pontos a favor, eu trago meu stop para o 0 a 0. O mercado andou mais 100 pontos a favor, já está 200 positivo, eu trago meu stop para 100 pontos positivo. Então, mesmo que o mercado volte, eu saio no lucro nessa operação. Então, o tempo gráfico maior é para análise e o tempo gráfico menor é para proteger a nossa operação, tá bom? E até para expandir mesmo, tá vendo que o mercado está indo? Deixa fluir. Andou 100 pontos, andou 200, pega o seu take que estava em 300, joga para 400 e vai subindo o take e o stop, acompanhando o mercado. É o que a gente chama de surfar o mercado, tá bom? Modalidades.
As modalidades que existem são Scalper. O Scalper e o Intraday são Day Trader, tá bom? São operações que você vai abrir e fechar no mesmo dia. São operações que você vai abrir e fechar no mesmo dia. Então, Scalper, a gente vai analisar o mercado em M15 ou em M5 e vai executar as nossas operações em M1. Seja pullback, seja rompimento, seja retorno à média, a gente vai executar nossas operações em M1. Então, tá aqui. Lê o gráfico e marca em M15 ou M5 e opera em M1. Intraday, a gente vai ler o gráfico em H1 e vai operar em M15. Positions, a gente vai ler o gráfico em M15, em H4. Então, positions, a gente vai ler o gráfico em H4, vai marcar o gráfico em H4 e vai operar em H1. E swing trade é onde a gente deixa a operação rolar aí. Vamos colocar aqui o positions, a gente deixa a operação rolar semanal, e swing trade a gente chega a deixar a operação rolar até mensal, aí às vezes mais de mês, tá bom? Swing trade a gente vai ler o gráfico diário, D1, e vai operar em H1. O que é o D, Rogério? Aqui é legal até falar isso, né? M15 é o gráfico de 15 minutos. M1 é o gráfico de 1 minuto. Você vai ouvir muito falar esse termo. M1, M2, M5, M15. H1, H é hora. Então, H1, H2, H4. D é o gráfico diário. D1, D2, D3 é o gráfico diário. Tem o gráfico semanal também. E tem o gráfico mensal, tá bom? Então, temos os gráficos de minuto, de hora, de dia, de semana e de mês. Acredito que falamos tudo, deixa eu ver. Exatamente. Então, vamos voltar aqui. Falamos tudo o que precisávamos para você sobre o que é Forex, as particularidades do Forex. Tem algumas coisas que são bem diferentes do que a gente está acostumado, tipo alavancagem, spread, bid, ESC, PIP, operações de longo prazo, né? Swing trade, positions. Então, alguns termos que são diferentes no Forex, mas eu fiz esse material aí com todo o carinho para vocês, para explicar corretamente o que é Forex para vocês e quais são as particularidades do Forex. Essa aula não estava prevista e eu estou entregando ela aqui no produto gratuito para vocês, para que antes de abrir a sua conta, que é o que eu vou ensinar no próximo vídeo, você saiba onde você está entrando, o que é Forex e todos os detalhes do Forex, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou ensinar para você a abrir a sua corretora. E agora eu acho que você está pronto. Se ficou com qualquer dúvida nesse vídeo, volta, assiste de novo, volta, assiste de novo. E agora você está pronto para abrir sua corretora e começar com a gente a operar Forex. Você vai ver todos os outros vídeos aí com a gente, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá um like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos. É muito importante ajudar eu fazendo essa parte gratuita aí dos produtos. E que mais? Vou deixar todos os links aqui embaixo e comenta também aqui embaixo no vídeo, seja você está vendo ele no YouTube ou na área de membros da Hotmart, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Valeu, nos vemos no próximo vídeo.